Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos à quarta-feira, que tem como título Efésios em Tempo. Vai falar um pouco sobre a questão da carta no aspecto literário de tempo. Tá bem interessante hoje, porém queria lembrar vocês que amanhã às 19h30 estamos aí com o nosso vídeo sobre os pioneiros, tá certo? Quinta-feira, 19h30, vamos falar sobre Ellen White. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, participe conosco para que a gente possa aprender mais aqui sobre a palavra de Deus, tá bom? Queridos, a lição pergunta o que é que tem de semelhante na introdução e no final da carta. Então, no caso, o capítulo 1 e o capítulo 6. No capítulo 1, Paulo começa com a sua saudação e depois vem a bênção. E no capítulo final, ele ali agradece e fala da amizade com Tíquio e depois ele dá a bênção final. Então você vê que esse era o estilo de Paulo em outras cartas também. O interessante é que essas cartas, como falamos ontem, não eram uma carta que foi lida em uma igreja com 100, 200 pessoas. Eram lidas nas casas, porque as igrejas eram nesse formato, como a gente chama hoje de pequenos grupos, e eles faziam questão de ler essa carta nesses pequenos grupos. E ali então envolvia familiares, amigos, e era interessante que havia uma familiaridade, era bom deles ouvirem, porque Paulo conviveu com eles 3 anos. Então ali eles estavam tendo esse contato, porque a carta tem isso, é como se a gente conversasse com o autor dela. E Paulo ele se identifica tanto no início, como no capítulo 3, como no final. Existem alguns que ainda questionam e acham que não foi Paulo que escreveu, mas as evidências literárias, a forma que se fala, entrega que era Paulo que escreveu. E outra também devido à preocupação que ele tinha, apesar dele não falar sobre detalhes do seu público, mas a maneira que ele fala sobre esse retorno para Cristo, as metáforas que ele utiliza, deixa então assim para a maioria dos cristãos a entender que era Paulo sim. Porque tem quem questione, como sempre vai ter quem questione tudo, mas a gente fica com as evidências que temos e nos fortalecemos no pensamento que era Paulo. Paulo também, no capítulo 3, demonstra que havia uma preocupação de não deixar eles pensando muito na sua prisão. O interesse dele é que não se voltasse para isso ao ponto de trazer tristeza. Já havia um tempo entre a sua prisão e a sua ida lá. Acredita-se então que foi em 62 ali a sua prisão. E Paulo tinha ido, só relembrando aqui a data, entre 53 e 52, 53 a 56. Foi o período que ele passou 3 anos lá. Então tinha aí já uns 6 anos que ele tinha ido lá. Então podia dar aquela aflição, desejo de vê-lo, ou fazer alguma intenção de ir lá e ser perigoso até para eles. Então por isso que Paulo escrevia, para que não tivesse essa preocupação. A lição ainda fala mais o seguinte: na carta, Paulo dá pouco detalhe sobre essa situação, tanto dele da prisão como do povo. E Paulo ali ele reflete com eles sobre a vida e o amor de Cristo, louva, engrandece o nome dele, tem oração, tem adoração. Paulo queria levar os seus ouvintes a isso, a louvar e engrandecer o nome de Deus. Esse é o nosso principal objetivo de vida. A gente precisa gastar tempo com Cristo. A gente tem muita preocupação, querido, com as coisas desta vida, com as pessoas ao redor. Não que isso seja ruim, mas quando a gente gasta muito tempo disso, a gente perde o tempo que deveríamos ter de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E isso fazer em nossa vida. E ao estar com o outro, fazer com que as pessoas entendam que ficar preso às nossas circunstâncias não é saudável. Não é o que você tem hoje financeiramente, não é a sua saúde atual que precisa gastar-se mais tempo, mas sim louvando e agradecendo o nome do nosso Deus. Lembre-se, nessa vida estamos de passagem. Paulo estava preso ali, podia a sua morte chegar, mas só que em vários momentos em suas cartas ele diz isso, que ele já estava cansado, que por ele preferia partir para a glória, mas ele entendia que tinha uma missão para realizar, que era falar do amor de Deus e influenciar pessoas. E é esse que é o nosso tempo que a gente deve gastar,
amando e influenciando pessoas para aceitar Jesus. Mas se a morte chegar, entendermos que temos um descanso até a volta do Senhor e assim podermos viver com Ele eternamente. Não se esqueça disso. Mantenha-se firme na jornada, independente de hoje ser um dia bom, independente de hoje ser um dia ruim, Deus estará com você em qualquer uma dessas circunstâncias. Creia somente e sua vida será transformada. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe cada ouvinte do canal, abençoe-nos para que possamos nos fortalecer na fé, ter uma vida ativa ao teu lado, transforma a nossa vida no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos, guarde e amanhã aqui no mesmo horário, com a lição, mas também às 19h30, teremos o nosso vídeo aí sobre Ellen White, tá bom? Tchau, tchau, queridos!